Meu nome é Lucas, sou brasileiro e o que vou contar aconteceu há poucas semanas, durante a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Eu ainda estou no país, mas já antecipei minha passagem de volta para a Holanda. Desde aquela noite não consigo mais aproveitar a viagem e, para ser sincero, não tenho conseguido dormir direito. Eu estava viajando com 2 amigos que conheci durante um intercâmbio, alguns anos atrás. Mateu é colombiano e Ignácio, chileno. Mesmo morando em países diferentes, nós mantivemos contato e combinamos de nos encontrar nos Estados Unidos para assistir a alguns jogos. Para economizar, alugamos uma casa numa cidade pequena, a pouco mais de 1 hora de Filadélfia. O lugar era afastado, mas o preço compensava. Também alugamos um carro por meio de um aplicativo. Não era novo, mas parecia bem conservado e durante os primeiros dias não tivemos nenhum problema. Naquela noite estávamos voltando de um evento relacionado à Copa. As estradas principais estavam congestionadas, então Ignácio colocou no GPS uma rota alternativa. O aplicativo indicava que economizaríamos quase 20 minutos. No começo, a estrada parecia normal. Depois de algum tempo, saímos da rodovia e entramos numa região cada vez mais isolada. Passamos por algumas propriedades rurais, um posto fechado e depois disso, não vimos mais nenhuma casa. Já passava da meia-noite quando uma luz vermelha apareceu no painel. A temperatura do motor começou a subir rapidamente e antes que conseguíssemos encontrar um lugar seguro, o carro perdeu força. Ignácio conseguiu encostar no acostamento, mas o motor morreu e não ligou mais. Quando abrimos o capô, sentimos um cheiro forte de borracha queimada. Nenhum de nós entende de mecânica, mas havia um líquido escorrendo perto da roda dianteira. O pior era que nossos celulares estavam sem sinal. Ainda tínhamos bateria, porém não conseguíamos fazer nenhuma ligação. O GPS também havia parado de atualizar e só mostrava uma tela praticamente vazia. Ficamos quase 20 minutos perto do carro, esperando que algum veículo passasse. Ninguém apareceu. A estrada era estreita, cercada por árvores altas e não havia iluminação. Até os faróis do carro começaram a enfraquecer porque deixamos o pisca-alerta ligado. Foi Mateu quem achou uma luz no meio das árvores. Era fraca, mas parecia vir da janela de alguma construção. Calculamos que a casa deveria estar a algumas centenas de metros da estrada. Sei que deveríamos ter permanecido perto do carro, mas naquele momento aquilo parecia nossa única alternativa. Pegamos nossas blusas, deixamos um bilhete sobre o painel e começamos a caminhar. Encontramos uma entrada de terra quase escondida pela vegetação. Não havia caixa de correio, placa ou qualquer indicação de propriedade particular. A trilha descia pelo bosque e fazia uma curva longa. Conforme avançávamos, percebemos que a luz estava bem mais distante do que parecia. Caminhamos por quase 15 minutos até encontrar uma cabana de madeira. Era maior do que imaginávamos, com 2 andares e uma varanda estreita. Havia uma caminhonete antiga estacionada nos fundos, parcialmente coberta por uma lona. A luz vinha de uma janela no andar de baixo. Batemos na porta e esperamos. Alguns segundos depois, ouvimos passos lentos do outro lado. Um homem abriu apenas uma fresta e ficou nos olhando de cima a baixo. Ele aparentava ter uns 55 anos. Tinha barba grisalha, cabelos compridos e usava uma camisa de banda. Não parecia assustado nem surpreso por encontrar 3 desconhecidos na porta depois da meia-noite. Na verdade, a primeira coisa que ele fez foi olhar na direção da trilha. Explicamos que o carro havia quebrado e perguntamos se poderíamos usar um telefone. Ele abriu a porta e disse que entrássemos, pois estava com frio. O interior da cabana era simples. Havia uma sala com um sofá bom, 2 poltronas e uma mesa de jantar. Uma escada estreita levava ao andar superior. O homem parecia morar sozinho, mas havia 4 cadeiras ao redor da mesa e mais de um prato sujo sobre a pia. Assim que entrei, senti um cheiro estranho. Não era apenas umidade, havia um odor de algo misturado com água sanitária ou desinfetante. O cheiro parecia vir da cozinha, embora todas as janelas estivessem abertas. O homem percebeu que eu estava incomodado e disse que havia limpado um animal naquela tarde.
Segundo ele, costumava caçar e preparar a própria carne. A explicação fazia sentido, mas o cheiro continuava me deixando enjoado. Ele perguntou onde nosso carro estava, qual estrada havíamos utilizado e se alguém sabia que estávamos naquela região. Ignácio respondeu que alguns amigos estavam esperando por nós na casa alugada. Aquilo era mentira. Ninguém sabia qual caminho havíamos escolhido. O homem ficou pensando antes de dizer que poderíamos telefonar para uma oficina. Também ofereceu comida. Nós agradecemos, mas recusamos. Ele apontou para um telefone sem fio sobre um móvel e disse que iria verificar se a base estava funcionando. Pegou o aparelho e entrou na cozinha, desaparecendo atrás de uma parede. Foi então que Mateu, andando para lá e para cá, resolveu mexer numa pequena mesa que ficava ao lado da escada. Ele sempre foi curioso, mas depois contou que havia notado o homem fechando rapidamente uma das gavetas quando entramos. A mesa estava um pouco afastada do restante dos móveis e tinha uma toalha dobrada por cima. Enquanto Ignácio observava a entrada da cozinha, Mateu abriu a gaveta. Eu vi quando a expressão dele mudou. Ele retirou um pequeno pote de vidro enrolado num pano de prato. No começo pensei que fossem pedras ou sementes. Então Mateu levantou o frasco contra a luz. Estava cheio de dentes. Não eram dentes de animais. Eram vários tipos de dentes de gente. Havia dentes amarelados, outros quase pretos e alguns pequenos demais para pertencerem a um adulto. Não sei quantos havia dentro daquele pote, mas eram dezenas. Mateu segurou o frasco com as duas mãos e olhou para nós sem dizer nada. Ignácio se aproximou, viu o conteúdo e recuou imediatamente. Na mesma hora, os sons na cozinha pararam. Até aquele momento, ouvíamos o homem abrindo gavetas e mexendo em alguma coisa. De repente, ficou tudo em silêncio. Mateu guardou o pote, mas por causa do nervosismo não conseguiu fechar completamente a gaveta. Poucos segundos depois, o homem apareceu na entrada da cozinha. Eu disse, quase gaguejando, que meu celular havia conseguido sinal perto da janela e que a assistência já estava a caminho. Lógico que era mentira, mas foi a única coisa que consegui pensar. Ignácio então abriu a porta e disse que iríamos esperar perto do carro. O homem continuou parado junto à cozinha. Ele não tentou nos impedir, mas também não se despediu. Saímos sem correr. Descemos os degraus da varanda e começamos a seguir pela trilha. Quando já estávamos a uma boa distância da cabana, Mateu olhou para trás. O homem estava do lado de fora, parado na varanda, observando nós três. A luz atrás dele deixava seu rosto completamente escuro. Assim que passamos pela primeira curva, começamos a correr. Ninguém precisou dizer nada. Corremos pelo caminho de terra, tropeçando em tudo. Quando chegamos ao carro, trancamos as portas e ficamos dentro do veículo, olhando para as árvores. Passaram-se cerca de 20 minutos, até vermos uma luz se aproximando. Eu acho que era uma caminhonete de entregas. Fizemos sinais e o motorista parou. Depois de ouvir nossa história, ele deixou que usássemos o telefone dele. Naquele ponto da estrada havia uma linha fraca de sinal. Primeiro pedimos um guincho, em seguida ligamos para a polícia. 2 policiais chegaram antes da assistência. Contamos tudo, inclusive sobre o pote. Mateu explicou que tinha certeza de que eram dentes humanos, principalmente por causa das restaurações. Os policiais decidiram verificar a cabana. Um deles pediu que fôssemos junto para mostrar o caminho. Voltamos na viatura. Quando entramos na trilha, a luz da casa já estava apagada. A caminhonete que estava nos fundos também havia desaparecido. Os policiais bateram na porta e anunciaram que entrariam. Ninguém respondeu. A porta estava destrancada. A cabana continuava com o mesmo cheiro. Mesmo assim, o homem não estava em lugar nenhum. Fomos direto até a pequena mesa ao lado da escada. A gaveta estava aberta e vazia. O pote havia desaparecido. Os policiais revistaram todos os cômodos e não encontraram armas, documentos, fotografias ou qualquer objeto que pudesse identificar o homem. O telefone sem fio continuava sobre o móvel, mas não funcionava.
Um dos policiais verificou a base e descobriu que o fio havia sido cortado. Não parecia um defeito recente. Havia marcas de pneus atrás da casa, seguindo por uma estrada estreita que atravessava a mata. Os policiais tentaram acompanhá-las, mas o caminho se dividia várias vezes e terminava próximo a outra rodovia. No dia seguinte, fomos chamados para prestar depoimento. Descobrimos que a cabana pertencia a uma família de outro estado e era utilizada apenas durante a temporada de caça. O proprietário afirmou que não conhecia o homem que descrevemos e que ninguém tinha autorização para permanecer lá. A polícia voltou ao lugar nos dias seguintes, mas não encontrou mais nada. Um dos agentes sugeriu que o pote poderia conter dentes falsos ou restos recolhidos por algum caçador. Mateu respondeu que eram reais. O policial não discutiu, mas também não tinha como abrir uma investigação maior sem o frasco ou qualquer outra prova. Até agora tento acreditar que exista uma explicação inocente. Talvez ele fosse algum ex-dentista perturbado. Talvez tivesse encontrado os dentes em outro lugar. Talvez o cheiro viesse realmente de um animal. Mas, se aquilo não significava nada, por que ele fugiu? Em menos de uma hora, o homem apagou as luzes, retirou o pote, entrou na caminhonete e desapareceu por uma estrada escondida. Ele não esperou a polícia. Não tentou explicar nada. Apenas levou tudo que poderia confirmar nossa história. O que mais me atormenta é lembrar que ele havia nos oferecido comida e um telefone que nunca esteve ligado a linha nenhuma. Se Mateu não tivesse aberto aquela gaveta, nós teríamos permanecido sentados naquela mesa, esperando por uma ligação que jamais seria feita. Desde aquela noite, eu não consigo dormir direito. E acho que nunca mais vou conseguir. Aqui na Cidade do México, no mesmo corredor, 3 boxes antes do fim do mercado, tem um vizinho que vende carne muito barata. Se alguém olhar dentro dos refrigeradores e vitrines dele, a carne parece horrível. Essa é a grande explicação. Não é carne da melhor qualidade. Para ser sincero, é da pior. Ela tem uma tonalidade opaca, sem aquele vermelho vivo que se procura em uma carne de qualidade, e a gordura parece amarelada e ressecada. Felizmente ou infelizmente existe mercado para esse tipo de carne. Na verdade, muita gente compra dela. Nem todos os que param ali fazem isso apenas por necessidade. Uma das clientes desse açougueiro era uma senhora que antes comprava comigo e vivia reclamando do preço. Ela tinha dinheiro, e de sobra, só não gostava de gastá-lo. Preferia levar um pedaço de carne que tivesse de mastigar por muito tempo, contanto que economizasse alguns trocados. O açougueiro e eu começamos a conversar porque a filha dele estudava na mesma escola e na mesma sala que a minha. Enquanto as meninas saíam das aulas e quando nos encontrávamos no corredor do mercado, nós fomos nos aproximando. Quando já tínhamos mais confiança, resolvi perguntar de onde ele tirava aquela carne tão barata. Ele me contou que viajava até Puebla com o cunhado, que também tinha um açougue, mas na região leste da cidade. Lá existia um distribuidor que vendia em um galpão sem placa, sempre de portas fechadas. Um dia, se você quiser, eu te levo, disse. Eu fui, mas apenas por curiosidade. Nem levei minha caminhonete porque não pretendia comprar nada. O lugar era frio, úmido e tinha um cheiro. Bom, você já deve imaginar qual era o cheiro. A surpresa foi descobrir que ali dentro não vendiam apenas carne de baixa qualidade. Havia carnes de todos os preços e condições. No fim das contas, me arrependi de não ter planejado abastecer meu açougue ali. Na volta, enquanto dirigíamos pela estrada, ele começou a me contar que certa vez o gerente daquele depósito o chamou até o escritório para conversar. O sujeito disse que, já que ele levava toda aquela porcaria, usando exatamente essas palavras, queria saber se não tinha interesse em comprar uma carne que poderia deixar praticamente de graça. Precisava se livrar dela o quanto antes. Meu vizinho levou 15 quilos daquela carne por menos da metade do preço que normalmente já costumava pagar.
Durante toda a viagem de volta, ficou pensando no que fazer com ela. Como temperá-la, com o que misturá-la para disfarçar a aparência ou de que forma apresentá-la aos clientes. No fim, inventou um corte e deu a ele um nome que soava legítimo, parecido com aqueles cortes nobres anunciados nos cardápios de restaurantes. Mas não passava de uma invenção para conseguir vender aquilo. O vizinho começou a oferecer a carne na vitrine e ela vendeu muito bem. 4 quilos foram comprados por uma mulher do bairro. No começo, ela disse que era para o cachorro, que estava doente e precisava comer carne cozida. Mas acrescentou que, enquanto preparava a carne na cozinha, o cheiro que saiu da frigideira lhe chamou a atenção. Ela ficou com vontade de experimentar. Provou direto da panela e gostou tanto que 2 dias depois voltou para comprar mais. Dessa vez, já não era para o cachorro. Era para servir à família. Aquela carne extremamente barata, os primeiros 15 quilos acabaram em apenas 3 dias. As pessoas que compravam voltavam acompanhadas da comadre, da vizinha ou da cunhada para comprar novamente. Entravam no corredor procurando o açougueiro com o olhar. Vim buscar aquela carne que você me vendeu da outra vez, aquela ali mesmo no canto. Falavam discretamente. O açougueiro atendia todas elas com a mesma calma de sempre. Vamos ver, quem aqui já provou? Perguntava muito mais por curiosidade mórbida do que por qualquer outro motivo. A pessoa que levantava a mão, quase sempre uma mulher, recebia um olhar fixo dele. Elas não pareciam doentes, nem pálidas, nem apresentavam qualquer sinal de envenenamento. Estavam tão vivas e apressadas quanto sempre. Ele mesmo, pelo que sei, nunca tinha tido coragem de experimentar aquela carne. Só a textura que sentia ao manuseá-la já era suficiente para tirar seu apetite. Só conseguiu reunir coragem quando voltou novamente para comprar mercadoria em Puebla. O gerente do galpão o viu chegar de uma plataforma na parte alta do depósito e desceu imediatamente para recebê-lo. Vendeu? Perguntou sem rodeios. Vendeu tudo. Não tem mais? Você realmente quer mais? Até o gerente ficou surpreso com a procura por aquele descarte. Diante da resposta do meu vizinho, o homem tirou um celular do bolso e ligou para alguém. No meio da conversa, interrompeu a ligação por um instante para perguntar ao açougueiro. Quantos quilos você vai querer, chefe? 50 quilos. Respondeu enquanto levava a mão ao volume de dinheiro no bolso da calça, totalmente seguro de que tinha como pagar. Temos 27, disse o gerente assim que desligou o telefone. Meu vizinho aproveitou para fazer as compras habituais enquanto esperava a carne misteriosa chegar. O curioso era que ela ficava guardada em algum lugar desconhecido, porque não estava ali nos galpões refrigerados onde pendiam as meias carcaças de boi e os porcos abertos ao meio. Ele precisou esperar 1h30 parado na plataforma de carga. Quando finalmente colocou a mercadoria no veículo e já seguia pela estrada, começou a imaginar como aquela carne seria preparada em sua casa, para tirar a dúvida de uma vez por todas. Na mente dele desfilaram os pratos que sua esposa costumava preparar aos domingos. No entanto, bastava olhar de canto para os sacos pretos no banco do passageiro para toda aquela fantasia desaparecer. Aquela carne não parecia poder ser preparada de nenhuma forma realmente apetitosa. Tinha uma cor que despertava desconfiança e um cheiro metálico diferente do cheiro comum de sangue. Quando chegou ao mercado, já no fim da tarde, com os corredores quase vazios, separou a carne sobre a tábua de corte. Tentou fazer cortes finos para empanar, mas a carne se desfazia entre seus dedos. Era uma massa mole que não suportava o fio da faca. Não teve outra opção senão acomodá-la da melhor forma possível na vitrine, formando montes para disfarçar a falta de consistência. Quando abriu o açougue no dia seguinte, já havia gente esperando do lado de fora do estabelecimento, em pé, no corredor do mercado. Como a senhora soube que hoje eu trouxe a carne favorita de vocês? Perguntou o açougueiro à mulher que estava em primeiro lugar na fila. Ah, o cheiro chegou até a minha casa, respondeu ela rindo.
A carne não acabou imediatamente, mas antes do meio-dia, que era o horário em que o pessoal da vizinhança descia para comprar o almoço, já não restava mais nada na vitrine. Toda a mercadoria foi vendida por 29 pesos o quilo, e não mais por 22. Ninguém reclamou do aumento. Pagaram os 7 pesos de diferença sem dizer uma única palavra. Só a dona Sovina, aquela que antes comprava comigo, reclamou e perguntou por que estava tão cara. Mesmo assim, levou a carne. Nesse ponto da história, minha curiosidade para ver aquela carne já era insuportável. E você já provou? Perguntei ao meu vizinho enquanto limpávamos nossas tábuas de corte no fim do expediente. Ele disse que sim, mas confessou que na primeira vez ficou completamente desconcertado. Não tem gosto de boi, nem de porco, nem de nada que tenha patas, disse em voz baixa. Lembra um pouco carne de peixe de rio muito gorduroso e pesado, com um sabor oleoso. O mais estranho é a consistência. À primeira vista parece carne vermelha, com músculos e nervos, mas quando você morde ela não oferece resistência nenhuma. É macia, como se estivesse mastigando um cogumelo ou uma fruta bem madura que se desfaz na língua sem precisar usar os dentes. Além disso, deixa no nariz um cheiro muito forte de ferro, igual ao de ferramentas guardadas num porão. Não é ruim, mas o cérebro reage de um jeito estranho quando ela desce pela garganta. Só fiquei ouvindo. Naquele mesmo dia, ele perguntou à cliente mais fiel, aquela que sempre levava a maior quantidade, como ela preparava aquela carne. A mulher respondeu que fazia almôndegas, misturando farinha de rosca e ovos para dar mais consistência. Foi aí que o açougueiro teve uma ideia. Para esconder aquela textura pastosa, resolveu moer a carne bem fina, misturá-la com temperos fortes e embuti-la para fazer linguiças. Pensou que a defumação e as especiarias fariam um milagre. No aniversário da filha mais nova, decidiram estrear a receita e prepararam cachorros quentes para toda a família. O açougueiro me confessou com os olhos arregalados que nunca havia comido algo tão delicioso na vida. A gordura adocicada e a carne gelatinosa tinham se transformado em algo muito diferente de tudo. Era uma mordida que despertava um apetite violento. Na semana seguinte, meu vizinho viajou novamente para Puebla. Foi bem preparado, levando dinheiro suficiente para trazer entre 50 e 60 quilos, ou o máximo que encontrasse disponível no segundo depósito. Quando chegou lá, o gerente o recebeu com uma expressão triste. Só temos 10 quilos. Desses 10 quilos, meu vizinho separou 2 para o consumo da própria família. O restante ele moeu, embutiu e colocou à venda ainda mais caro. Muitos clientes desistiram na hora ao ver o novo preço e foram embora. Outros, porém, não se importaram nem um pouco. Tiraram notas amassadas do bolso e pagaram o que fosse necessário para levar algumas daquelas linguiças pálidas. Numa segunda-feira, enquanto varríamos a serragem do corredor, meu vizinho me confessou que às vezes, quando ia ao frigorífico comprar mais carne, simplesmente não havia nenhuma disponível, ou então havia muito pouca. Certa vez, intrigado com a escassez, perguntou ao gerente se algum outro açougueiro estava comprando grandes quantidades. O homem do depósito olhou para ele com cansaço e balançou a cabeça negativamente. Você é o único que compra essa carne, respondeu. E não pense que ela aparece sempre. Tenha paciência, pois aquela coisa não é muito fácil de caçar. Para ser sincero, eu já não aguentava mais tanta dúvida. Durante todo aquele tempo, eu imaginava o pior, e por incrível que pareça, meu vizinho açougueiro já tinha conseguido despertar minha vontade de provar aquela carne. Mesmo assim, cada detalhe que ele descrevia sobre o sabor me fazia pensar em carne humana. Vinham à minha cabeça notícias de jornais policiais, histórias de desaparecidos e casos de açougueiros loucos que viviam na periferia. Afinal de contas, o que carambas é isso? Perguntei, sentindo um frio estranho no estômago. Meu vizinho não respondeu com palavras. Apenas fez um sinal com a cabeça para que eu o seguisse até o açougue. Ele me levou para os fundos, onde ficavam os refrigeradores cinzentos. Entrei respirando apenas pela boca. O ambiente daquele pequeno quarto refrigerado parecia pesado. O que estava armazenado ali tinha um cheiro muito diferente do que deveria ter uma carne fresca de boi ou de porco. Havia algo assustador naquele ar.
mas com os preços que ele praticava, ninguém no mercado se preocupava em descobrir de onde vinha ou que tipo de carne era aquela. Ele abriu uma das gavetas inferiores e me mostrou a carne misteriosa. Ela não se parecia com nada que eu já tivesse limpado na minha tábua de corte. Para começar, era verde, mas não um verde vivo como o da alface ou do limão. Era um verde amarronzado, quase preto, parecido com a lama de um lago que ficou anos sem ser perturbado. Aproximei o nariz para sentir o cheiro, respirando com cuidado e esperando o fedor horrível da carne podre. Mas ela não cheirava mal. Cheirava, como ele havia dito, a peixe de rio fresco, mas também a terra molhada e metal. Não faço a menor ideia do que diabos isso seja, disse meu vizinho, dando de ombros enquanto cobria novamente o bloco de carne. Ele então se aproximou um pouco mais de mim e abaixou a voz, olhando discretamente para a entrada do estabelecimento para ver se alguém aparecia. A única coisa que o motorista que traz essa carne me contou é que ela não vem de nenhum animal de criação. Dizem que é de uma criatura que ronda os pastos durante a noite, mas só me contou isso. Bom, depois que ele parou de vender essa desgraça, nunca mais voltamos a falar dessa carne. Bom, eu não sei o que era, mas as pessoas gostavam daquela nojeira. É um prazer relatar esse acontecido para os fãs de relatos. É difícil escrever um relato com tantos detalhes, mas venho tentando. Vamos ver se ficou bom. Dou início falando que durante muitos anos trabalhei transportando cavalos e gado. Era um serviço pesado, mas eu já estava acostumado. Com o tempo fui conhecendo fazendas, estradas e muitos caminhos. Também lidei com diversos donos de animais. Alguns eram pessoas simples, enquanto outros tinham muito dinheiro. Certa vez me contrataram para levar um cavalo perto das bandas de Belo Horizonte. O animal vinha de uma fazenda grande, bastante conhecida na região. O proprietário criava e vendia cavalos, cuidando muito bem de cada um deles. Por isso fazia questão de que o transporte fosse feito da maneira correta. Fui contratado para levar um cavalo em especial. O novo dono morava semana sim, semana não nos Estados Unidos, e a entrega precisava ser feita com muito cuidado. A verdade é que estavam me pagando muito bem. Eu tinha uma caminhonete própria para esse tipo de serviço. Era uma caminhonete com carroceria de madeira, cercada por grades e possuía uma cobertura na parte de cima para proteger o animal do sol e da chuva. Naquele dia, fui acompanhado pelo meu amigo Miguel. Ele costumava viajar comigo nas entregas mais longas, sabia lidar com os animais e conhecia muito bem as estradas. Buscamos o cavalo um dia antes da viagem. Naquela região, o período das chuvas já havia começado, então decidimos nos adiantar. A ideia era sair logo na manhã seguinte, entregar o animal cedo e voltar sem pressa. Mas as coisas começaram a dar errado desde o início. Houve um problema em uma das pontes do caminho. As chuvas haviam danificado a estrutura e parte dela desabou, por isso ninguém conseguia passar. Ficamos esperando junto com vários outros veículos durante boa parte do dia. Todo mundo perguntava quando liberariam a passagem, mas ninguém sabia responder ao certo. Só no fim da tarde conseguiram improvisar uma passagem provisória. Era preciso contornar a ponte por um desvio que atravessava os morros. O caminho não parecia nada seguro. Em vários trechos havia muito barro. O dono do cavalo me ligou pedindo que eu fizesse o possível para entregar o animal logo pela manhã. Dava para perceber que ele estava preocupado. Como compensação pelos transtornos, ofereceu mais dinheiro. Sabia que a viagem havia ficado muito mais complicada e entendia que aquele desvio era perigoso. Miguel e eu conversamos por alguns minutos. Estávamos cansados, mas o pagamento era bom. Além disso, o cavalo já estava embarcado. Aceitamos seguir viagem. Passamos pelo desvio por volta das 7 da noite. Foi um trecho lento, mas conseguimos sair dele. Depois pegamos a rodovia. No começo, tudo parecia tranquilo.
O cavalo de vez em quando fazia algum movimento lá atrás, mas nada fora do normal. Eu dirigia com cuidado, enquanto Miguel permanecia acordado ao meu lado. Conversávamos de tempos em tempos para espantar o sono. Mais tarde comecei a perceber algo estranho. O cavalo passou a se mexer demais na carroceria. Ouvíamos pancadas muito fortes no assoalho da caminhonete. Miguel comentou que talvez fosse por causa da longa viagem. O animal podia estar cansado ou simplesmente inquieto depois de tantas horas preso. Eu também já estava exausto. Devia ser por volta das 2 da madrugada e ainda faltava um bom trecho até chegarmos ao destino. Algum tempo antes havíamos passado por alguns postos de combustível e naquela ocasião o cavalo estava completamente tranquilo. Foi justamente essa mudança repentina que chamou minha atenção. A caminhonete começou até a ficar instável. Miguel olhou para trás e disse que precisávamos parar para verificar. Continuei dirigindo por mais alguns minutos. Não queria parar em qualquer lugar. A rodovia estava completamente deserta, mesmo assim não dava para continuar daquele jeito. Pouco depois encontramos um espaço amplo às margens da estrada. Parecia um local onde caminhões costumavam parar. Ao redor havia apenas o asfalto, os morros ao longe, algumas árvores e uma escuridão absoluta. Encostei devagar, reduzi a velocidade e parei a caminhonete. Miguel desceu para verificar o cavalo enquanto eu permaneci sentado ao volante, com as mãos apoiadas nele, ouvindo as fortes batidas vindas da carroceria. Escutei quando ele abriu a porta traseira. Passaram-se apenas alguns segundos. Então ouvi a porta bater com força ao ser fechada. O cavalo continuava completamente agitado. Batia as patas no piso e se movia como se alguma coisa estivesse aterrorizando o animal. Miguel voltou correndo até a cabine. Seu rosto estava completamente pálido, os olhos arregalados e a expressão de puro medo. Ele disse que havia um homem lá atrás. Achei que tinha entendido errado. Perguntei: "Que homem?" Ele apontou para a carroceria e explicou que ao abrir a porta, viu uma silhueta encolhida em um dos cantos, de costas para nós, com a cabeça baixa. Miguel carregava uma lanterna e com aquela luz conseguiu enxergar parte do corpo. Disse que o homem tinha pouco cabelo e usava roupas rasgadas. Pediu que eu fosse ver com meus próprios olhos. Pela voz dele dava para perceber que não estava brincando. Desci da caminhonete e caminhei até a traseira. Espiei por um dos cantos da carroceria. Miguel tinha razão. Havia realmente um homem lá dentro. Ele permanecia de costas, encolhido em um dos cantos. Parte da camisa estava rasgada e os ossos dos ombros apareciam sob a pele. Nenhum de nós conseguia entender como ele havia entrado ali. Era simplesmente impossível. Não tínhamos parado em nenhum lugar isolado. Além disso, a porta traseira estava trancada com cadeado. Também não havia como alguém entrar por cima, pois a carroceria era coberta. Pensamos que talvez ele tivesse conseguido entrar por um pequeno vão onde a madeira não fechava completamente. Quem sabe tivesse embarcado escondido em algum posto de combustível. Foi a primeira explicação que me veio à cabeça. Mas, sinceramente, nem eu acreditava muito nela. Do lado de fora chamei o homem e pedi que descesse. Não abri a porta porque alguma coisa dentro de mim dizia para não fazer aquilo. O cavalo estava completamente apavorado. Tentava se afastar daquele sujeito, puxava as cordas e se encolhia no canto oposto da carroceria. Naquela época ainda não existiam celulares com câmera e tanto eu quanto Miguel usávamos aparelhos antigos que serviam apenas para ligações e mensagens. Aproximei-me mais um pouco e falei novamente com o homem. Pedi que levantasse o rosto. Ele não reagiu. Peguei a lanterna das mãos do meu parceiro e iluminei melhor. Foi então que consegui enxergar parte do rosto. O homem parecia estar apodrecendo. Não sei descrever de outra forma. A pele era escura em vários pontos, desgastada e deformada. Parecia um homem muito velho, mas havia algo na presença dele que transmitia um peso inexplicável. Falei mais alto. Ordenei que saísse da caminhonete. A única coisa que fez foi começar a respirar cada vez mais forte.
Era possível ver suas costas subindo e descendo de forma intensa. Enquanto isso, o cavalo dava coices sem parar. Cada golpe fazia a carroceria inteira estremecer. Eu tinha medo de que ele arrebentasse as cordas de tão desesperado. Nunca havia visto um animal agir daquela maneira. Cavalos se assustam, isso é normal, mas aquele parecia estar diante de alguma coisa que simplesmente não conseguia suportar. Eu não entendia o que ele estava vendo. Não sabia se aquele era apenas um homem muito doente ou alguma outra coisa que havia entrado na nossa caminhonete. Miguel se aproximou de mim e sussurrou: "É o capeta." Na mesma hora mandei que ele ficasse calado. Eu não queria ouvir aquilo. Pedi que me ajudasse a tirar aquele homem dali, mas ele apenas balançou a cabeça. Disse que era melhor irmos embora, pois não era uma boa ideia tocar naquele sujeito. Também não queria abrir a porta. O medo estampado no rosto dele dizia tudo. Foi então que ouvimos um gemido vindo de dentro da carroceria. Foi um dos sons mais perturbadores que já escutei na vida. Parecia o choro de um homem, mas ao mesmo tempo lembrava o gemido de um animal gravemente ferido. Era um som profundo. Aquilo entrava pelos ouvidos e parecia descer pelo corpo inteiro. Senti um peso horrível na garganta. Miguel e eu apenas nos encaramos. Nenhum dos dois sabia o que dizer. Ele estava tremendo. Eu sentia as pernas completamente fracas, mas também não podíamos passar a noite inteira ali. Disse para criarmos coragem. Precisávamos tirar aquele homem dali à força. Não podíamos permanecer parados no meio do nada com um cavalo tão valioso. Poderíamos ser assaltados. Algum caminhão poderia surgir e nem perceber nossa caminhonete parada. Contornamos a traseira. Miguel segurava a lanterna e eu tentava controlar a respiração. Quando nos aproximamos do cadeado, vimos alguma coisa surgindo acima da porta. Algo começava a aparecer pelo pequeno arco na parte superior. Era a cabeça daquele homem, mas o pescoço era absurdamente comprido. A boca permanecia escancarada. Parecia não ter dentes. Pelo menos era isso que conseguíamos enxergar com a pouca luz. Os olhos eram fundos demais. O rosto parecia deformado, afundado em vários pontos. Na mesma hora, Miguel e eu recuamos. Desviei o olhar. Eu simplesmente não conseguia continuar olhando para aquilo. Meu amigo começou a rezar. Disse que não suportava mais o medo. Implorou para irmos embora e pela primeira vez pensei que ele tinha razão. Eu também não queria descobrir o que era aquela coisa, muito menos abrir a porta e ficar cara a cara com ela. Entramos rapidamente na caminhonete. Liguei o motor e acelerei na mesma hora. O cavalo continuava batendo na parte de trás. Era possível ouvir seu corpo chocando-se contra as paredes de madeira. Ele ainda estava amarrado, mas as cordas já começavam a ceder. Eu sentia isso a cada puxão. Dirigi com o coração acelerado e seguimos assim durante vários minutos. A estrada permanecia completamente vazia, só existiam as luzes da caminhonete iluminando o asfalto. Então senti algo estranho. A caminhonete ficou mais leve. Foi como se de repente alguém tivesse retirado um grande peso da carroceria. Miguel percebeu exatamente a mesma coisa. Olhou para mim e disse que o cavalo parecia estar se acalmando. Mesmo assim, não tive coragem de parar. Continuei dirigindo até encontrar o próximo posto de combustível. Precisava de luz. Precisava de pessoas por perto. Precisava espairecer a mente. Quando chegamos, estacionei ao lado das bombas. Nós dois descemos bem devagar. Ainda estávamos com medo de olhar. Abrimos a traseira com cuidado. Não havia mais ninguém. Apenas o cavalo permanecia ali. Mesmo assim, ele continuava extremamente nervoso. Estava com os olhos arregalados e respirava com dificuldade. Fazia movimentos desesperados, como se implorasse para ser retirado dali.
Parecia não querer passar nem mais um segundo dentro daquela caminhonete. Mesmo assim, não o soltamos. Tínhamos medo de que ele disparasse. Ao redor do posto havia muito terreno aberto e vários pontos escuros. Se ele fugisse, provavelmente nunca mais conseguiríamos encontrá-lo. Chegamos ao destino já pela manhã. A fazenda era enorme e muito bonita. Tinha uma entrada ampla, árvores dos dois lados e altos muros de pedra. O novo proprietário veio nos receber. Era um cara muito simpático e dava para perceber sua empolgação ao finalmente conhecer o cavalo. Perguntou se a viagem havia sido difícil. Foi Miguel quem criou coragem para contar o que tinha acontecido. Relatou tudo sem vergonha. Falou sobre o homem que vimos escondido na carroceria e também contou como o cavalo entrou em completo desespero. Eu apenas escutava e confirmava com a cabeça. O homem disse que era a primeira vez que ouvia uma história como aquela. Conhecia muitas histórias de aparições na estrada, mas nunca tinha ouvido falar de alguma coisa entrando na carroceria de uma caminhonete. Também comentou que naquela região existiam muitas lendas. Falavam de uma mulher que aparecia ao lado do motorista quando alguém dirigia de madrugada. Diziam que bastava olhar para o lado e ela já estava sentada no banco do passageiro. Depois perguntou se o cavalo já havia saído agitado da fazenda de origem. Respondemos que não. No começo da viagem ele estava completamente tranquilo. Tudo começou muitas horas depois. Quando voltamos para nossa cidade, acabei contando essa história para algumas pessoas conhecidas. Um deles me disse que às vezes os animais carregam energias ruins. Talvez o cavalo tivesse trazido alguma coisa presa a ele desde a fazenda. Outro senhor comentou que na mata acontecem coisas difíceis de explicar. Segundo ele, os animais percebem certas presenças muito antes dos seres humanos. É por isso que ficam assustados e se recusam a seguir caminho. Outra pessoa levantou a hipótese de que aquela criatura tivesse entrado na caminhonete enquanto ainda estávamos em movimento. Talvez tivesse aproveitado algum trecho escuro da estrada, mas para mim isso continua sendo impossível. Até hoje não consigo explicar como aquele homem apareceu na parte de trás. Nós havíamos conferido o veículo, a porta estava trancada, o cadeado permanecia fechado, também não havia como entrar por cima, porque a carroceria tinha cobertura. O único espaço existente era aquele pequeno arco na parte superior. Até consigo imaginar alguém colocando a cabeça por ali, mas entrar com o corpo inteiro? Isso simplesmente não faz sentido. Por isso, às vezes, penso que aquilo já vinha junto com o cavalo. Não gosto nem de imaginar o terror que aquele animal deve ter sentido. Ainda lembro do rosto dele quando abrimos a carroceria no posto de combustível. Lembro dos olhos arregalados e da maneira desesperada como se movia. Parecia implorar para que o tirássemos dali, como se soubesse que nunca esteve sozinho. Era um domingo de manhã e resolvi passar em um brechó da minha cidade porque gosto de procurar objetos antigos. Nunca imaginei que uma compra de R$ 10 fosse me deixar com medo de dormir dentro da minha própria casa. No fundo da loja encontrei uma caixa de madeira pequena, toda entalhada à mão. O dono disse que havia chegado junto com os pertences de uma senhora que morreu sem deixar família. Como achei bonita, comprei sem pensar duas vezes. Na primeira noite, ela ficou sobre a estante da sala. Por volta das 3 da manhã, acordei com um barulho de madeira arrastando no piso. Acendi a luz e não encontrei nada fora do lugar. Na noite seguinte aconteceu de novo. Só que dessa vez a caixa estava no chão. Achei que tivesse caído sozinha e a coloquei de volta na estante. Os dias passaram e comecei a perceber uma coisa estranha. Sempre que eu chegava do trabalho, a tampa aparecia alguns centímetros aberta. Eu tinha certeza absoluta de que a deixava fechada antes de sair. Resolvi abrir completamente para ver se havia algum mecanismo quebrado. Dentro não tinha joias, dinheiro nem documentos.
Apenas uma fotografia antiga de um casal e um papel dobrado. No papel estava escrito apenas uma frase: "Não deixe esta caixa sozinha." Aquilo ficou na minha cabeça o dia inteiro. Naquela noite precisei viajar a trabalho e a casa ficou vazia pela primeira vez desde que comprei o objeto. Quando voltei no dia seguinte, a caixa estava exatamente no meio da sala. Não havia sinais de arrombamento, nenhuma janela aberta e nada havia sido roubado. Levei tudo de volta ao brechó. O dono olhou para a caixa por alguns segundos e perguntou se eu também tinha ouvido os barulhos durante a madrugada. Perguntei como ele sabia disso. Ele respondeu que eu era a terceira pessoa a devolver aquela mesma caixa pelo mesmo motivo. Saí dali sem olhar para trás. Alguns meses depois passei em frente ao brechó e vi a caixa novamente na vitrine, com uma etiqueta escrita à mão dizendo apenas: "Peça antiga." Até hoje eu não sei se aquilo era uma brincadeira. Só sei que desde então nunca mais compro objetos antigos sem antes perguntar de quem eles eram.